Shalom, shalom, bom dia, graça e paz. Hoje, dia 3 de agosto de 2020. Eu sou o pastor Suede. Hoje, nessa manhã gostosa, eu estava aqui meditando em algumas coisas, em algumas histórias, em alguns episódios que eu já passei na minha vida como cristão, nesses quase 29 anos de ministério. E estava aqui pensando sobre os recomeços da vida. Eu não sei você que vai assistir esse vídeo daqui a pouco, se você já teve algum recomeço na sua vida, se você já tentou recomeçar, se você parou em algum lugar e alguma força sobrenatural ou pessoas se levantaram para falar que não é fácil, que você não vai conseguir, que você deva desistir e entender que seu tempo já passou. Esse tipo de conversa, ele é muito perigoso, porque ele nos afasta dos propósitos de Deus. Ele nos afasta dos sonhos que tivemos. Não importa se aos 20 anos, aos 25, aos 30, ou lá atrás aos 15. O que importa é que você está bem vivo e recomeçar é preciso. Tá certo? Nessa manhã eu quero compartilhar e falar com você sobre isso. Recomeço. Deixar uma palavra de esperança para você, tá entendendo? Para entender que nesse mês de agosto, muitas coisas que você deixou nos últimos 7 meses para trás, com medo de não conseguir, de não alcançar, de não conquistar, você pode começar agora, em nome de Jesus. Você pode e deve recomeçar. Não é fácil recomeços, reconstruir, olhar para o retrovisor, uma coisa retrô, que ficou lá atrás e você ainda se sente jovem, se sente preparado física e emocionalmente para realizar e para conquistar. Então nessa manhã eu quero falar isso para você. Recomeçar é preciso? Sim, eu acredito que sim. Eu já tive alguns recomeços na minha vida e ambos foram bem-sucedidos. E o recomeço mais interessante é o que está acontecendo agora na minha vida, onde eu estou vivendo agora, aos 61 anos. Eu estou recomeçando algo poderoso e muito animado e muito feliz e alegre. Eu quero compartilhar com você essa perspectiva. Se levantar novamente. Talvez lá atrás você caiu e não se perdoou, tá certo? Não buscou esse processo do perdão. Se levantar novamente, perdoar novamente, se levante. Se você em alguma área da sua vida, área sentimental, área familiar, área emocional, você caiu, se levante novamente, erga a cabeça, se posicione como um valente, tá? Olhe para frente, olhe para o seu destino e creia que você pode fazer muito melhor do que você fez até então. Não é verdade? Creia nisso em nome de Jesus. Não é? Se levantar novamente, perdoar novamente. Olha que coisa interessante. O perdão, ele é 70 vezes 7. Às vezes você, nesse caminho seu, você se feriu, você entrou em choque com algumas pessoas. Então aprenda a se perdoar novamente e perdoe novamente. Recomeçar é preciso. Não desanime, não baixe a cabeça. Não se sinta derrotado ou frustrado por um momento que você está passando e talvez alguém já tenha te dito ou você mesmo se olhe no espelho e diga: mas eu já tentei, já tentei, já tentei, já tentei e não consegui. Então preste muita atenção nessa palavra. Se levantar, levante novamente, perdoar novamente, aceitar novamente todas as adversidades, todos esses embates relacionais. Aceite, não titubie, não pare, não fique com medo, prossiga, vá em frente, aprenda a confiar novamente e principalmente, querido, acreditar que tudo pode sim ser diferente, tudo pode ser diferente. Eu acredito em todos os propósitos de Deus para a minha vida e espero que você acredite também, tá certo? Acreditar que tudo pode ser diferente. Acredite em você. Acredite nas pessoas que Deus colocou perto de você. Acredite que você pode recomeçar. Se dê uma nova oportunidade. Comece essa semana, comece esse mês, se dando novas oportunidades.
Se permita, meu querido e minha querida irmã, florescer para viver uma nova estação. As estações elas mudam, elas vão florescer, elas vão seguir o seu ciclo normal. Então, se dê essa nova oportunidade, se permita, querido, que o jardim da sua vida floresça para que você possa viver uma nova estação. Acredite nisso, acredite piamente nisso. Não deixe forças espirituais do mal ou pessoas destruir seus sonhos e derrubar as pontes das suas possibilidades. Reconstrua novamente, derrube os muros, levante novas pontes e acredite que você pode recomeçar, você pode fazer diferente em nome de Jesus. Existe um texto na Bíblia que fala sobre que a glória da segunda casa tem capacidade de ser maior do que a primeira. Então, tome posse e acredite nisso em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa também em cima desse recomeçar é preciso, tá? Vou repetir para você. Se levante novamente, perdoe, aceite, confie novamente e principalmente acredite que tudo pode ser diferente na sua vida. Amém? Dê essa oportunidade. Existem alguns personagens na Bíblia, que eu quero compartilhar com você, alguns deles, que eles fizeram coisas interessantes. Eles foram verdadeiros super-heróis na nossa mente. Quando nós lemos as histórias desses três homens, nós vemos que eles seriam um referencial para as nossas vidas. E nessa manhã também eu quero compartilhar com você em cima do recomeçar. Porque talvez você esteja esperando coisas sobrenaturais acontecer. Quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que na palavra de Deus está escrito que Davi matou Golias. E a mesma Bíblia, porém, diz também que ele adulterou. Tá escrito lá. Elias fez descer do céu fogo. Elias fez descer do céu fogo. Porém, ele fugiu de uma mulher chamada Jezabel. Tá certo? Olha que coisa interessante. O homem que Deus usa ele por fogo descer dos céus, num ato profético em determinado lugar de Israel, onde o seu público estava vendo tudo aquilo, onde a história, a grandeza de Elias, ela é colocada diante daquelas pessoas, e esse mesmo homem que Deus usou para descer fogo dos céus, é o mesmo homem que foge de uma mulher. Existe um terceiro personagem na palavra de Deus, Davi, aquele que mata o gigante Golias, aquele que se torna um rei, um grande general, ele adultera, não é verdade? Elias, um homem que o fogo desce através da sua palavra, através da sua fé, porém ele foge de Jezabel. E existe um terceiro personagem que eu quero compartilhar com você, que é o moço Sansão. Sansão nos é descrito na palavra de Deus que ele rasga um leão ao meio. Ele pega o leão e ele rasga o leão ao meio. Ele fez coisas fabulosas, Sansão. Porém, queridos, ele foi vencido pelos encantos de uma mulher chamada Dalila. Se aperceba disso. Às vezes você não vai recomeçar porque em algum momento você destruiu um gigante na sua vida. Porém, você foi pego por algum equívoco comportamental, por um adultério, por uma fraqueza, por uma fragilidade. E adultério aqui não é só adultério sexual, não é o conjugal, não. Às vezes você adulterou as perspectivas de alguém crescer na vida e você acabou fazendo com que aquela pessoa não conquistasse. Tá? Você às vezes adulterou uma relação, uma amizade, você adulterou uma aliança que você tinha com alguém ou com pessoas, na verdade. E Deus, certamente, em um momento da sua caminhada com Ele, te usou de forma sobrenatural. Entende? Deus te usou para fazer milagres, Deus te usou para trazer uma palavra de transformação na vida de várias pessoas. Tá? Porém, você se lembra que você fugiu no momento em que talvez os seus líderes, o seu pastor, a sua pastora mais precisava de você, ou no momento em que um discípulo muito precisou de você, você fugiu, assim como Elias fugiu de Jezabel.
Outro episódio interessante que eu já narrei aqui para vocês e que talvez você esteja aqui também pensando, que para você recomeçar, você tem que entender que você precisa se perdoar e perdoar esses ambientes que você passou. Talvez você não rasgou um leão fisicamente, mas você destronou alguns demônios que viviam destruindo uma família, destruindo uma empresa, destruindo pessoas do seu convívio, não é? Você foi usado como Sansão. Você foi levantado para proteger a sua igreja, para proteger a vida dos seus líderes, para proteger a vida de pessoas que aprenderam a amar você. E você acaba sendo vencido pelos encantos, pela sedução desse mundo, por uma promoção que veio no seu trabalho, por algo poderoso, por um prêmio, por uma herança, por alguma coisa que você recebeu. Você foi vencido pelos encantos desse ou daquele momento que você passou. Olha, querido, para encerrarmos, eu quero deixar uma palavra para você e te dizer em nome de Jesus. A Bíblia, ela mostra todos os dias quando lemos a Bíblia, as glórias desses três grandes homens. São glórias, né? Davi mata um gigante, Elias faz descer fogo dos céus, Sansão rasga um leão pelo meio. Mas os três tiveram três fragilidades. Um adulterou, um fugiu e o outro foi destruído pelo encanto de uma mulher. A Bíblia mostra isso, essa faceta da glória e das fraquezas e das quedas. Está entendendo? Porém, essa mesma Bíblia não ocultou essas fragilidades de nenhum de nós. E talvez muitas pessoas saibam das suas fragilidades por onde você passou. Mas eu queria te dizer, querido, nessa manhã, que Deus nunca usou super-homens. Deus não vai usar super-heróis. Deus não vai usar o super-homem. Deus não vai usar o Batman. Deus não vai usar, tá entendendo? O He-Man. Deus não vai usar. Deus usa homens. Deus usa pessoas simples como você. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece. E às vezes nós transformamos esses três personagens nos nossos maiores referenciais. Nos esquecemos que o nosso maior referencial é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, nessa manhã, que essa palavra te permita fazer com que você possa acreditar e recomeçar de novo. Lá onde você teve problemas, recomece. Não deixe o medo te destruir. Perdoe novamente, aceite novamente, confie novamente e, principalmente, querido, acredite que tudo pode sim ser diferente na sua vida. Que você tenha um mês de agosto abençoado, que você tenha uma semana feliz e que Deus te abençoe com graça, paz e abundante prosperidade. Shalom, queridos.